Que a paz de Jesus permaneça em nossos corações, que nos ampare sempre, que ilumine os nossos lares, os nossos ambientes de trabalho, que ilumine os nossos ambientes de convívio. E nós estamos aqui lembrando mais uma vez da importância do Evangelho no lar, né? Que nós possamos trazer Jesus para dentro dos nossos lares, né? Que a gente tenha paz, tenha serenidade, que a gente possa cada vez mais abraçar esse irmão querido, né, trazê-lo, né, para dentro das nossas famílias, né, que ele é o nosso irmão. Então, que ali a gente consiga fazer a leitura do Evangelho, né, de uma mensagem que nos faça refletir, e ali todos possam, né, colocar ali o seu entendimento, ou, né, se estavam com dúvidas, ter o apoio de todos aqueles que estão fazendo parte naquele momento, né, do Evangelho no lar, para esclarecer, né, ter ali a oportunidade de a espiritualidade fluidificar as águas, né, para que cada um recarregue ali as suas energias, receba, né, o que tem, né, de mais salutar no ambiente espiritual e ali, né, fortalecer as nossas células, equilibrar o nosso perispírito e assim a gente trazer paz e serenidade, né, para a nossa casa e para o nosso caminho, né? Então que a gente se esforce um pouquinho mais, né, se caso a gente ainda não está fazendo, né, para poder trazer o evangelho no lar para dentro para junto das nossas famílias. E se já realizamos, que possamos permanecer firmes e fortes, né? Bom, então, para quem não me conhece ainda, nessa encarnação eu me chamo Devanir e faço parte da comunidade espírita Caminheiros do Amor. Nossa sede fica aqui na Rua Arnaldo Magnicaro, né, no número 1370, cidade de São Paulo, no bairro do Campo Grande. Mas você pode encontrar também informações da nossa casa, né, nas redes sociais e no site www.caminheirosdoamor.org.br, no Facebook, né, ou no Instagram. E também lá no canal do YouTube, né, onde esses vídeos ficam lá à disposição, né, para que você possa compartilhar, para que você possa indicar ali para alguém que você entenda que ela pode se beneficiar, né, assistindo a esse vídeo. Então lá você vai encontrar, né, as nossas agendas de trabalho, né, os dias que tem as palestras, né, que tem os encontros lá, os encontros dos estudos, os encontros da evangelização infantil, os encontros dos jovens, né, o atendimento fraterno, enfim, várias atividades, vários eventos que a gente tem aí também ao longo do ano, ok? Bom, então hoje nós vamos aqui falar um pouquinho, né, das questões da 943 a 946A do Livro dos Espíritos. Então está lá no livro quarto, né, que compõe o Livro dos Espíritos, Esperanças e Consolações, no capítulo 1, Penas e Gozos Terrenos, né? E o item o 6, Desgosto pela Vida, né? Questões 943 a 946A. Então, nessas questões, né, a gente sempre fala na questão do livro quarto, né, Kardec fala sobre muitas das nossas condições, dos nossos desafios aqui enquanto encarnados, né, a gente precisa nos ver como seres espirituais, né, numa experiência corpórea, mas a gente vive, né, na carne ainda, estamos aqui encarnados e temos os nossos desafios e de vez em quando a gente tem dificuldade de lidar, né, com os nossos desafios. E aí Kardec vai buscando entender, né, estando aqui, como que a gente lida com essas situações. E na questão 943, então Kardec ele pergunta para a espiritualidade, né, de onde vem o desgosto pela vida que se apodera de alguns indivíduos sem motivos plausíveis, né? Então, situações em que a pessoa apresenta ali, né, um desgosto, ou seja, ela fica sem motivação, né, para viver. Então, muitas vezes ela se vê com, né, com dificuldade, mas não é só
a questão do desgosto, né, para eliminar a vida. É o desgosto pela vida. Muitas vezes a pessoa fica desgostosa, falando para os dias de hoje, né? Muitas vezes a pessoa fica desgostosa com um projeto que ela imaginou que seria, né, muito frutífero, que fosse trazer ali para ela eh, muitos recursos materiais, que fosse trazer para ela bastante aprendizado. Só que quando ela começou a desenvolver esse projeto, ele não atendeu às expectativas, né? Ou por ela ter colocado muita esperança ou expectativa, né? E o retorno dele não foi tão bom assim, né? Então ela fica frustrada e fica desgostosa com isso, né? Muitas vezes também em relacionamentos, né? Quem aí, né? Muitas vezes não desistiu de um relacionamento no meio do caminho porque ficou desgostoso, né? Às vezes também por essa condição da gente colocar no outro muita expectativa, né? E aí o outro não atende essa nossa expectativa, não é, é capaz de atender, né, corresponder, vamos dizer assim, a tudo que a gente imaginava que a pessoa fosse ser na nossa vida, e a gente acaba ficando desgostoso com o relacionamento e às vezes acaba, né, findando, né? Então, como muitas vezes um trabalho, né, no ambiente de trabalho, você fica na expectativa, passa por todo aquele processo, né, de entrevista, dinâmica, um monte de coisa, aí de repente você começa a trabalhar e você fala, nossa, né, não é nada disso do que eu pensei, né? Eu mesmo já vivi uma situação dessa, fui, né, tinha uma grande empresa, né, que estava procurando um profissional no qual eu me encaixava e falavam tanto da empresa. E quando eu entrei lá, né, passei pelo processo todo, quando eu entrei para trabalhar, não era nada daquilo que eu imaginava, né? Então, eu trabalhei durante um tempo, mas não foi me estimulando, né, continuar com aquele trabalho. E aí, então, eu fui procurar algo melhor. Então, muitas vezes, né, esse desgosto pela vida não é um desgosto com o desejo de abandonar a vida, mas é alguma coisa que, né, muitas vezes nos deixa chateado e a gente desiste pelo meio do caminho, né? Mas aqui nessa condição, Kardec estava falando sobre, né, algumas pessoas, né, que, ou seja, não tinha motivo aparente, né? Então, eram pessoas que ficavam na ociosidade, né? Pessoas que não se movimentavam para nada, né? Tudo que a vida apresentava para eles, para que eles pudessem se movimentar, para que eles pudessem viver, eles não tinham disposição, não tinham vontade, né? Não lutavam para o seu desenvolvimento, então eles ficavam ali e aí tudo que você ia perguntar para eles, não tem nada bom, né? Ah, não, minha vida não presta. Então, Kardec estava justamente falando sobre essas pessoas, né? Por isso é que ele diz aqui, sem motivos plausíveis, ou seja, quando você olhava para aquela pessoa e no contexto onde ela estava inserida, você não via motivo para ela estar tão desanimada daquele jeito, né? Para ela estar tão sem sentido na vida. Então a espiritualidade responde, né, para Kardec isso, né? Diz assim, olha, o efeito da ociosidade, né? Então ele está perguntando de onde vem esse desgosto pela vida? E aí eles respondem, efeito da ociosidade, ou seja, o fato de ficarem sem fazer nada, sem se movimentarem, né? A da falta de fé, né? No sentido da chamada fé raciocinada, ou seja, você olhar para algum projeto, alguma coisa e acreditar verdadeiramente que aquilo vai adiante, né? Que aquilo ali vale a pena, né? Então, você ter fé, ou seja, você ter a certeza de que aquilo vai dar frutos, né? Então, eles estão dizendo, é a falta disso, né? E geralmente a saciedade, né? Aí ele fala daqueles que já possuem tudo, né? O que querem, né? Ou que podem adquirir e não vê mais sentido, né? Então hoje a gente vê muito, né, isso ainda acontecer, né?
Então, pessoas que materialmente estão bem estável, têm muitos recursos financeiros, e assim, estou com vontade de comer tal coisa, que é um prato do outro lado do mundo. Vai lá, pega um aviãozinho, vai até lá, aí come, depois volta. Estou com vontade de comprar um carro de última geração. Vai lá, compra. Então, isso para o espírito, ou seja, ele começa a ficar desmotivado, né? Então, tem a abundância material, né? Que ele diz aqui, a saciedade, ou seja, então, tudo que ele quer, ele conquista. Então, a vida perde, né, o sentido. Não tem mais nada que ele, principalmente as pessoas que buscam o desafio material, né? Não tem nada de que ele imagine na Terra, né, que possa interessá-lo, que ele tenha dificuldade de adquirir. Então, ele fala: "Poxa, a minha vida é sem sentido, não consigo, né, ter nada que me dê vontade de viver", né, ou seja, vontade de lutar por alguma coisa, né. E aí eles colocam, né, continuando aqui, diz aqui, ó: "Para aqueles que exercem as suas faculdades com um fim útil, né, e segundo as suas aptidões naturais, o trabalho nada tem de árido, né, ou seja, nada tem de difícil, né, e a vida se escoa mais rapidamente". Então ele diz aqui, né, para aqueles que exercem, ou seja, a sua capacidade, né, intelectual, motora, né, a sua capacidade espiritual, né, tudo é canalizado para um fim útil, né, ele, né, vai trabalhando e vai vendo a vida correr e nem vai percebendo com o tempo. Quando a gente estava falando sobre a questão da saciedade para aqueles que vivem a condição da abundância material, né, o que a espiritualidade está colocando aqui é que esse ser que materialmente pode adquirir tudo, ele poderia usar o seu tempo para ajudar aqueles que precisam, né? Então ele poderia tratar o seu espírito, já que a sua matéria tem tudo o que quer, né, e o que deseja, ele como espírito ainda não tem muita coisa, né? Ele precisa do aprendizado, do desenvolvimento, né, da transformação espiritual. Então, se esse ser se coloca para se desenvolver moralmente e espiritualmente, ele vai ter bastante coisa para fazer, né? Não vai ficar ocioso, né? Então, é isso que a espiritualidade tá tentando mostrar aqui por meio da resposta que está dando para Kardec. Falou assim, ó, se ele usar todos os recursos que ele tem, não está nem falando da condição material, ele fala aqui, ó, das suas faculdades, né? E segundo as suas aptidões naturais. Então, ou seja, é aquilo que está no ser, não é aquilo do ter, né? Não é o que ele tem, é aquilo que ele é, né? Então, se ele coloca em movimento o que ele é, né, e o que ele possui de conhecimento e de aptidão em benefício não só de si, mas do próximo, ele consegue coisas para ocupar a sua mente. E aí não tem por que enfrentar esse desgosto pela vida, porque todos os dias ele vai ter um desafio novo, né? Ele vai ter alguma coisa nova para poder fazer, né? Então eles colocam aqui, né? Os que tratam a vida dessa forma, ou seja, os que se dedicam usando todos os seus recursos em benefício de si e do próximo, né, suportam as suas vicissitudes, ou seja, os seus desafios da vida, né, com tanto mais paciência e resignação, quanto mais agem, tendo em vista a felicidade mais sólida, que é a felicidade do espírito, né? Então ele suporta os seus desafios com paciência e resignação, ou seja, a resignação é entender que aqueles desafios são aprendizados e não são punições, né? Então
ele vai buscar a felicidade do espírito e não a felicidade da matéria, né? E aí então ele diz, é mais durável, né? Uma, a felicidade mais sólida e mais durável, porque é a felicidade do espírito, né? Que os espera, ou seja, como Jesus nos diz sobre a condição da vida espiritual, que a felicidade não fazia parte deste mundo, né? Porque esse mundo é um mundo transitório. A gente vem aqui, que nós vamos falar agora na questão 944 e 944A, né? Nós viemos como seres espirituais para uma experiência corpórea, que é uma experiência, uma existência que tem começo, meio e fim, né? Então, a felicidade sólida e duradoura que a espiritualidade está colocando aqui para Kardec é a felicidade do espírito, quando ele atinge, né, ali o seu estágio de espírito feliz, né? Então, é isso que ele está falando. Então, a pessoa que se sente desgostosa com a vida, de que nada dá certo, de que as coisas são ruins para ela, né? O que que ela precisa olhar? Ela precisa olhar para si como um ser espiritual, né? Numa experiência corpórea. Então, com essa condição, eu começo a ver o que que eu posso oferecer para o mundo, né? Olhando para mim. Então, o que que eu tenho de aptidão nessa vida? Qual é a capacidade que eu tenho aqui para oferecer para o mundo? Então, nesse processo, o espírito se vê como, né, um ser que faz parte da obra divina. Então, nunca vai ficar ocioso, né? O espírito que enxerga isso, esta oportunidade que Deus colocou no seu caminho, ele jamais vai cair na ociosidade, porque todos os dias, em todo momento da sua vida, vai ter algo para ele fazer, ou por si, ou pelo outro, né? E aí então Kardec entra nessa condição agora, né, daquele que diante dessas dificuldades, né, muitas vezes tenta um caminho que não é tão bom. E aí ele começa perguntando, né, o homem, no sentido de humanidade, tem o direito de dispor da sua própria vida? E aí eles respondem a Kardec, não, somente Deus tem esse direito, né? O suicídio voluntário é uma transgressão dessa lei. E aí o Kardec pergunta, ué, mas o suicídio não é sempre voluntário? Ou seja, não é sempre a vontade da pessoa? E aí eles respondem, né? O louco, aqui no sentido, né, da pessoa que está vivendo um momento de perda da sua capacidade intelectual, quando ela busca, muitas vezes, abreviar a sua vida, ela não está fazendo isso com plena consciência, né? Então, vamos usar o exemplo, né, de uma pessoa que está vivendo uma alucinação, né? Muitas vezes seja por um desequilíbrio intelectual ou muitas vezes pela questão de uso de entorpecentes, né? Então ela está fora de si e aí muitas vezes ela acaba, né, pondo fim à própria vida sem ter a verdadeira noção do que está fazendo. Ela está vivendo um momento de alucinação, né? Então tem vários relatos, né? Às vezes pessoas que acham que estão sendo perseguidas, que estão sendo perseguidas por monstros, né? Enfim, estão vivendo um momento de perturbação e às vezes ela acaba pondo fim à sua vida, né? Em função desse ambiente de ilusão que ela criou ao seu redor. Mas na questão 944, que é importante a gente refletir, né, quando diz aqui que somente Deus tem o direito, né, de dispor da vida biológica, né, é assim, nós precisamos entender que nós, como seres espirituais em experiências corpóreas, nós, ao nos programarmos para vir para a encarnação, nós assumimos um compromisso, né, de chegada, né, de vivência e de partida, né? Nós não viemos para cá enganados, né? Nós viemos para cá de forma consciente. E também o que nós já aprendemos, né?
que, como disse, né, Jesus para nós, a espiritualidade reforça isso. Deus não coloca um fardo no ombro de seu filho que ele não possa carregar. Então, todo o planejamento que nós fizemos para o nosso processo reencarnatório, né, ele está alinhado com a nossa capacidade de viver esses desafios, sejam as expiações, sejam as provas, né? Ou seja, eu me programei, fui designado para um corpo físico, esse corpo físico, né, gerado por um espírito encarnado que me recebeu, me colocando dentro de um círculo de vida, né? Então, um círculo familiar que dali é, se desdobra para um ciclo educacional, um ciclo de convivência, de trabalho, enfim, né? Que vai fazendo com que o livro da minha vida, né, dessa encarnação, seja preenchido com essas atividades. Então, ou seja, eu vim com uma programação de viver experiências ao qual eu me programei lá atrás. Então, eu não estou aqui enganado, né? Os desafios que eu tenho para viver nessa encarnação, eu já estava, né, consciente antes de vir para a carne. Então, por isso é que Kardec recebe a resposta de que eu não posso abandonar esse projeto, porque foi eu quem pedi para vir nele, né? Então, se eu me coloquei nesse período, né, para poder viver todas essas experiências, então eu preciso cumpri-lo, porque quando eu cumprir, aí será feita a vontade de Deus para o meu retorno à vida espiritual. Então eu não poderia abandoná-lo, né? Eu não poderia abandonar esse projeto de vida pela minha própria vontade, antecipando, né, o meu retorno para o mundo espiritual. Então é isso que é importante, né, nós compreendermos. Então aqui na questão 945, Kardec então vai perguntar para a espiritualidade, né? O que pensar, né, do suicídio que tem por causa o desgosto da vida, né? E aí ele diz aqui, insensatos, né? Por que não trabalhavam? Então, a existência não lhes teria sido tão pesada. Então, voltando à questão 943, né? É importante nós olharmos aqui na 946, nós vamos falar um pouquinho mais sobre essa condição dos tempos atuais, né? Lembrando que a resposta do 945 está voltada para 943, onde nós dissemos que a espiritualidade, junto com Kardec, estava falando sobre aquelas pessoas ao qual era olhado em volta, né? E a pessoa ou vivia na ociosidade ou na abundância, em que uma não queria se movimentar para sair daquele espaço e a outra, né, tudo o que ela queria, ela já tinha, então não tinha motivos para lutar por nada, né? E nós já falamos que o que eles deveriam fazer era buscar, dentro da sua capacidade intelectual, dentro das suas aptidões, trabalhar na obra de Deus, né? Trabalhar ali na sua evolução como seres espirituais, que aí eles estariam sempre, né, em movimento. Então, essa resposta, né, é em função da questão 943. Aí Kardec, então, entra com uma outra questão que nós estamos né, avançando, né, no entendimento dessa necessidade do espírito, né, de olhar para dentro de si, né? Ele diz aqui: o que pensar, né, do suicida que tem por fim escapar às misérias e às decepções deste mundo? Então, é importante agora nós fazermos uma reflexão com a ciência moderna, né? É importante nós olharmos que lá para o século XIX, né, o conhecimento científico ele não estava tão avançado para trabalhar nos diagnósticos, né, de depressão, de ansiedade,
né, de síndromes como o pânico, né? Isso não era tratado de uma forma tão abrangente, ampla e lúcida como nos dias de hoje, né? Então é importante nós entendermos que esse tema hoje, né, ele é muito delicado, porque hoje a forma com que nós vemos os desafios do mundo moderno é bem diferente do que se via lá no século XIX, né? Então a resposta dada, né, pela espiritualidade, ela está sempre voltada para o espírito, né? Então é importante a gente entender isso, né? Que a resposta da espiritualidade está sempre voltada para o espírito. E aí nós temos hoje a condição, né, do processo do encarnado, né? Então o que que nós precisamos entender hoje, né? Muitas vezes a pessoa que está buscando, né, essa saída como solução, né, como ele diz aqui, escapar das misérias e das decepções do mundo, ele não está buscando abandonar a vida. Ele muitas vezes está buscando cessar a dor que ele está vivendo, ao qual ele olhando ao seu redor, ele se sente incapaz, muitas vezes, de superar aquela dor. Ela é muito intensa, né, dentro da condição em que ele vive ali naquele momento, né? E a única porta que se abre, né, para ele naquele momento é a porta do abandono da vida biológica, né? Mas isso a gente precisa entender que nós, né, como seres espirituais numa experiência corpórea, nós temos que olhar para dentro de nós como espíritos, né? E dentro disso nós reencontrarmos a nossa essência, né? Então, se eu vivo momentos difíceis hoje, eu tenho meios de conseguir ajuda. Então, se eu estou triste, eu preciso buscar ajuda, alguém que possa me ajudar. Se eu tenho vontade de chorar, eu preciso chorar, né? Se eu preciso desabafar, eu tenho que procurar alguém, né, que possa me ouvir, né? Seja um amigo, seja um ser profissional, né? Um profissional da área. Então, hoje, o espírito, ele precisa se olhar com a sua essência espiritual e ver que ele é constituído, né, de defeitos e de qualidades, né? Embora parte do mundo moderno exija de nós a perfeição, mas nós precisamos, né, nos ver como seres espirituais em processo de evolução. Então eu carrego dificuldades, eu carrego, né, os meus defeitos e eu preciso ir aos poucos, né, lidando com essas situações. Então, abandonar, né, a vida biológica, né, em função da intensidade da dor, não é o melhor caminho para o espírito, porque essa dor não vai cessar quando ele retornar para o mundo espiritual. Então é necessário que eu, nesta encarnação, consiga encontrar de volta o sentido para a minha vida. Mas para isso, eu preciso mostrar as minhas fragilidades, né? Para que outras pessoas que tenham a condição de me ajudar, elas possam ver que eu estou sofrendo, né? Que elas possam ver que eu preciso de ajuda, né? Eu preciso estar, né, buscando esse amparo. Hoje nós temos vários recursos, né? Nós temos o CVV, né? Nós temos dentro das casas religiosas, né, o atendimento fraterno, falando sobre a condição das casas espíritas. Então, eu tenho vários lugares hoje que eu possa buscar amparo, coisas que lá no século XIX não tinham-se à disposição tantas coisas assim, os médicos nem sabiam, né, como lidar. Se nós olharmos, né, para a condição da depressão, né, quando, questão de menos de 10 anos atrás aí, né, se tratava a pessoa como depressão com frescura,
né? Era a expressão que se usava: "Ah, você está com frescura", né? Então nós, como seres espirituais, precisamos entender, né, da nossa fragilidade nessa caminhada e temos que buscar essa ajuda, né? Nós temos que sair desse casulo, né, de dor e de sofrimento e que muitas vezes a gente se deixa fechar dentro dele e ir em busca, né, do amparo. Então, essas situações que hoje nós vivemos, né, então nós temos a capacidade de superá-las, mas nós não vamos, em alguns casos, conseguir sozinhos. Nós precisamos de ajuda, nós precisamos pedir ajuda. É extremamente importante para nós enxergarmos isso, né? Porque existem aí pessoas boas, né, à nossa disposição, à nossa espera para nos ajudar, né, a enfrentar os nossos desafios. Então, muitas vezes a gente, né, tem que compreender, muitas vezes não, né, nós temos que compreender que muitas vezes o espírito que está buscando esse caminho, né, ele não está querendo abandonar a vida, ele está querendo deixar de sofrer, né? Então, que a gente abra, né, os nossos corações, os nossos espaços, para que eles possam, né, ser acolhidos, né, serem recebidos com a sua dor, com a sua dificuldade, com o seu sofrimento, e que ali possa descobrir, né, ou descobrir-se, né, descobrir a sua capacidade, descobrir-se como um ser capaz de enfrentar todos os desafios que tem adiante. Na questão 946, para a gente fechar aqui, né, diz: os que levam, né, as pessoas a esse ato de desespero, né, essas pessoas que fazem isso sofrerão as consequências, né, e ele diz aqui: ó infelizes deles, né, os que causam isso, que responderão, né, como por um assassino. E aí a gente lembra, né, de todo esse processo que nós vivemos hoje, né, chamado bullying, né, assédio moral, enfim, tantas outras maneiras de oprimir o próximo, né, levando ele muitas vezes a um desequilíbrio e à desistência da sua vida biológica. Então, né, essas pessoas que causaram isso, que levaram uma pessoa a buscar, né, o seu desencarne como solução, em função de uma pressão, em função, né, de todas essas situações que nós vemos aí muitas vezes acontecer até do nosso lado, elas irão responder, irão ter responsabilidade, né, pelo o desencarne precoce desse ser, né? Então, aqui agora, para a gente só fechar, depois você dá uma pausa aí, lê todas as frasezinhas aí que a gente trouxe para poder nós refletirmos, mas essa primeira, né, que se destaca, né, diz assim: a sua história não terminou, né? A vida é um caminho de aprendizado. E cada passo, por mais difícil que seja, tem um propósito, né? Então, é importante nós termos essa consciência. Nós estamos escrevendo o nosso livro da vida, né? Então a gente não pode, né? Seria como se nós estivéssemos lendo um livro e estivéssemos extremamente interessados por ele e de repente fechássemos ele e jogássemos fora, né? Sem saber o que aconteceu no capítulo seguinte. Então, se nós estamos gostando da vida, se nós entendemos a importância da vida, vamos escrever o nosso livro da vida até o final, né? Não vamos deixar essa história sem um final feliz. Então, que Deus abençoe. Espero que eu tenha conseguido trazer aqui, né, um pouco daquilo que consegui aprender com a doutrina dos espíritos e um grande beijo no coração a todos. Fiquem com Deus.